Bem-vindos, alunos, boa noite, agentes de transformação do nosso Brasil, a nossa live do nosso Dia da Proclamação da República. A gente está fazendo a live pelo canal principal do YouTube, mas eu estou transmitindo também no Facebook, pelo celular, e é para vocês estarem recebendo também via Instagram, mas é no YouTube onde eu leio os comentários, onde eu acompanho, e hoje eu vou explicar para vocês 3 razões para os corruptos não quererem que você entenda a corrupção no Brasil. E eu vou começar contando uma história para vocês hoje, viu? Antes disso, eu queria confirmar se vocês me escutam bem. Eu vou ler os comentários aqui. Queria saber se vocês estão me acompanhando e escutam bem. Eu vou ler os comentários do YouTube aqui, eu consigo acompanhar. Quero ver se vocês me escutam bem, e eu vou seguir os comentários feitos aqui no YouTube, pessoal, em que está acontecendo essa transmissão principal. E comenta lá, aproveita e deixa o seu like no canal. Deixa o seu like no vídeo. Se você acha esse conteúdo sobre o qual a gente vai conversar relevante, se você gostar do conteúdo, dá o seu like, porque assim as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante e entregam esse conteúdo para mais gente, espalham mais esse conteúdo. Isso aí, pessoal, gente entrando, bacana, obrigado pelas respostas aqui, obrigado por confirmarem que estão escutando bem, que ótimo, bacana, viu? Legal, Dirce Maria Hensel, Oswaldo Alves, Everton Subtil. Legal, bacana. Hilário Correr também, Suelen. Legal que vocês estão aqui, viu, gente? Vai ser uma noite bacana, vai ser uma conversa bem bacana. Hoje tem um conteúdo bem interessante e eu estou super empolgado essa semana porque acho que vai conversar sobre muito tema legal, muita coisa bacana, vai dar pra gente explorar vários conteúdos interessantes e diferentes. E eu estou tentando selecionar os conteúdos que mais interessam para vocês. Por isso vocês vão ver que eu estou falando sobre alguns assuntos de um modo que eu nunca falei, algumas abordagens que eu nunca fiz, e a gente está ouvindo vocês através de um questionário. Se você se inscrever para a nossa Masterclass, e essa é uma live de esquenta para a nossa Masterclass do dia 23 de novembro, 23 do 11, a gente vai fazer uma Masterclass às 8 horas sobre um assunto muito importante, que são os 6 modos, as 6 formas, os 6 caminhos para controlar a corrupção no país. E essa Masterclass vai ser muito especial, eu estou empolgado, estou preparando um conteúdo bem legal para vocês, aguardo vocês lá. E nessas lives a gente está tratando sobre vários assuntos interessantes para nos preparar para esse conteúdo especial. E hoje eu vou contar para vocês uma história sobre... Ah, pessoal, não esqueçam de se inscrever, tá? Se vocês se inscreverem, vocês vão receber... E para se inscrever, você entra lá no topo da descrição do vídeo, no topo da descrição da live tem um link, é só você clicar lá, você se inscreve para a live, e se inscrevendo você vai passar a receber materiais exclusivos, conteúdos exclusivos, vai receber os links dessas aulas que a gente está fazendo, prévias, e a gente vai ter um canal mais próximo para a gente fazer essa jornada junto sobre a corrupção, a gente vai poder ficar em contato. Hoje eu mandei um vídeo para o pessoal lá do Telegram, quando eu estava lá no aeroporto de Guarulhos, vindo para a nossa live aqui em Curitiba, e acho que é um modo bem bacana a gente ficar em contato e trocar reflexões e caminhar junto. E a história que eu vou contar hoje para vocês, ela tá lá no livro, e eu quero começar essa nossa live com uma história. Essa história que eu vou contar para vocês tá lá no livro A República, um livro do Platão. É uma coincidência até a gente tratar dessa história que está no livro da A República no dia em que a gente comemora a proclamação da República. Lembrem que antes de a gente ser república, a gente era uma monarquia. E a transição para a República ela é marcada por uma transição de um estado de privilégios para um estado de igualdade, em que o reino não é mais do imperador, mas em que essa terra passa a ser de todos, da nação brasileira. Sei que algumas pessoas até gostam da ideia de monarquia, mas, claro, uma monarquia sem uma casta de privilegiados, né, gente? Sem uma aristocracia. E quando a gente comemora a República, a gente está falando que a gente transitou. A gente saiu de um estado em que muitas castas tinham privilégios e para um estado em que a lei deve valer de modo igual para todos. E é por isso, essa é uma das razões pelas quais a gente não gosta do foro privilegiado. O fim do foro privilegiado é uma questão de justiça, é uma questão de colocar os corruptos e os poderosos na cadeia quando eles cometem crimes graves, mas o foro privilegiado também é uma questão republicana, uma questão de igualdade. O foro privilegiado que a gente tem alcança mais de 57 mil pessoas. Ele é um resquício de uma casta de privilegiados, isso é incompatível com o princípio republicano porque estabelece uma desigualdade sem justificativa. Lembrem que uma justificativa possível para o foro privilegiado é dizer que certas pessoas de quem depende a estabilidade econômica e política do país devem ser protegidas e devem ser processadas só no Supremo. Mas veja que o nosso foro privilegiado alcança mais de 57 mil pessoas. Não faz sentido um procurador da República, um promotor de justiça, um juiz, eu sempre disse isso, ter foro privilegiado porque a estabilidade econômica e política do país não dependem deles.
Por isso que a gente apoia a PEC 333 de 2017, que já foi aprovada na Câmara, que está no Senado, e que reduz o foro privilegiado. Você passa a contar nos dedos das mãos quem vai ter foro privilegiado para essa PEC. E república, a ideia de república vem da palavra, né? República vem de res publica. São palavras latinas e res quer dizer coisa, pública quer dizer pública, então res publica é onde você tem coisas públicas que não pertencem a um rei, mas sim a todos os cidadãos do país. E é nesse sentido que a gente comemora a república como uma transição para o império da lei, e a gente lembra dos ideais da república que estão na nossa Constituição, como igualdade, liberdade, dignidade humana, prosperidade mediante o trabalho. A gente fala sobre a ideia republicana, a gente comemora a solidariedade, a justiça para todos. E nós só vamos alcançar, ou vamos chegar mais perto desses ideais, se a gente perseverar no esforço por um país com menos corrupção. Só se a gente perseverar no esforço por um país com menos corrupção. Vamos agora à história que eu quero contar para vocês. Quero começar com uma história, tá? Imagine uma caverna subterrânea em que os homens vivem desde a sua infância. As pessoas nasceram lá, crescem lá como prisioneiros dentro dessa caverna subterrânea. Eles sempre estiveram lá acorrentados pelos pescoços e pelas pernas, de costas para um muro. E eles só conseguem ver uma parede na sua frente que está paralela a esse muro em que eles estão presos. Mais para trás do muro em que eles estão presos, em que eles estão acorrentados, tem uma fogueira elevada que projeta a sua luz naquela parede que está na frente dos prisioneiros. Mas não é só essa luz trêmula da fogueira que é projetada nessa parede, porque entre a fogueira e o muro em que eles estão presos, atrás dos prisioneiros, sem que eles possam ver, passam pessoas carregando objetos, passam pessoas carregando animais, essas pessoas gesticulam, algumas dessas pessoas também fazem sons, e os prisioneiros só conseguem ver as sombras dessas coisas que passam entre a fogueira e aquela parede em que a luz é projetada, em que as sombras são projetadas, e aqueles prisioneiros que só conseguem olhar para aquela parede com as sombras, acham que aquelas sombras estão no mundo real e que elas são o mundo real. E eles ouvem até os ecos das vozes e sons vindos de fora e associam esses ecos àquelas sombras e acham que aquilo é o mundo real, embora aquelas imagens e barulhos sejam apenas projeções, na verdade, distorcidas da realidade. Mas tudo o que aqueles prisioneiros sabem, tudo o que aqueles prisioneiros conhecem, o seu mundo é aquela experiência. São aquelas sombras, aquelas distorções da realidade que eles veem na parede. Mas, vejam só o que é que acontece. Um belo dia, um prisioneiro é liberto e consegue sair da caverna. E quando ele tem contato com a luz do sol, ele mal consegue enxergar. E aquilo incomoda ele. Desculpem que às vezes eu tô em geral olhando para baixo, porque a gente está fazendo a transmissão direta no YouTube, mas o pessoal do Facebook nos acompanha no celular em cima. Então, quando acontece essa saída do prisioneiro da caverna, quando ele é liberto, quando ele tem contato com a luz do sol, aquilo incomoda ele fica ofuscado, ele mal consegue enxergar, e ele se sente deslocado, desconfortável, mas ele com o tempo ele se acostuma à luz do sol, e ele passa a ver que a realidade é bem diferente daquelas sombras que ele via na caverna. E ele percebe que as sombras, na verdade, são um reflexo distorcido e limitado, parcial da realidade maior. E quando ele pensa em voltar para a caverna e contar tudo para os demais prisioneiros, ele fica até com medo de que aqueles prisioneiros matem ele por achar que ele está louco. Porque aquele conhecimento das sombras é o senso comum da época, é o senso comum dos demais prisioneiros que estão olhando aquela parede com as sombras. Todo mundo acredita naquilo. Essa história que eu contei para vocês, ela é conhecida como o mito da caverna ou alegoria da caverna. Você consegue encontrar aí no Google até imagens que retratam como era essa caverna retratada nessa alegoria, nesse mito. E é uma metáfora que quer nos passar uma mensagem muito importante que a gente vai usar de base hoje para a nossa conversa. Nessa metáfora, os prisioneiros somos nós, os cidadãos comuns. Nós estamos dia a dia presos às sombras, ao conhecimento vulgar ou ao conhecimento comum, que muitas vezes é fonte de enganos, como aquelas pessoas que viam as sombras e achavam que era verdade. Hoje, essa alegoria, essa metáfora é ainda mais pertinente num tempo de pós-verdades, num tempo de fake news. As pessoas formam as suas bolhas como as suas cavernas. As bolhas são as suas cavernas. E as pessoas passam a ter contato com uma série de informações, de preconceitos, de opiniões distorcidas, como aquelas sombras da parede. Contudo, ao mesmo tempo, as pessoas julgam que estão diante da realidade, estão dentro da realidade. Aquela é a realidade delas, aquelas sombras que elas veem.
Para ficar só num exemplo, tem gente que nessas bolhas envoltas por notícias distorcidas não conseguem ver que alguns líderes, por mais importantes que sejam esses líderes, desviam recursos públicos e trabalharam contra o combate à corrupção de diferentes formas ao longo das últimas décadas. Sair da caverna é um processo em que a pessoa passa a buscar e alcançar um conhecimento verdadeiro. A luz do sol na história simboliza um conhecimento verdadeiro, que é fruto de uma análise racional, de uma análise crítica, é fruto do conhecimento. Estar na caverna, estar naquela penumbra, deixa os cidadãos numa zona de conforto, na escuridão e nas sombras onde eles estão acorrentados, mas se a gente quiser realmente entender o mundo, se a gente quer realmente entender a realidade, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e sair em busca de informação, em busca de conhecimento. A educação nos permite, gente, conhecer e entender a realidade. Isso é essencial para transformar a realidade. Lembra do que a gente viu na última aula? Não basta ser indignado contra a corrupção. É preciso mais do que ser indignado. É preciso entender o problema e entender a solução. E o conhecimento é a ponte que existe entre o problema e a solução. É o caminho do conhecimento. Esse caminho passa necessariamente pelo entendimento. Conhecimento é a ponte da indignação para a transformação, gente. Entender é essencial para transformar. E tudo isso tem uma especial aplicação quando a gente fala de política hoje. Certo, Deltan, mas o que essa história que você contou, o mito da caverna, a alegoria da caverna, tem a ver com a nossa aula de hoje? Essa alegoria da caverna do Platão, né, muito famosa, do livro A República. O que tem a ver com a nossa aula de hoje sobre as 3 razões pelas quais os políticos não querem que a gente saiba sobre corrupção? Gente, eu vou explicar para vocês. Mas antes disso, eu quero fazer um parênteses. Meu nome é Deltan Dallagnol e há anos eu sou um ativista contra a corrupção brasileira. Eu coordenei a força-tarefa da Operação Lava Jato, que me permitiu conhecer de dentro as entranhas desse mal que consome o nosso país. E essa é a nossa 4ª live de aquecimento. Desculpa, essa é a nossa 5ª live de aquecimento. É a nossa 5ª live de aquecimento. A gente teve 4 na semana passada, essa é a 5ª da segunda, nessa segunda-feira. E essa é a nossa 5ª live de aquecimento para a nossa Masterclass, na qual eu vou falar sobre os 6 caminhos para controlar a corrupção no país. Essa vai ser uma live, gente, que vai acontecer no dia 23 desse mês, eu vou repetir porque isso é importante, às 20 horas, marca aí na sua agenda. Nessa Masterclass eu vou falar sobre os 6 caminhos para a gente controlar a corrupção no país. Você consegue se inscrever no topo da nossa descrição desta live aqui, você consegue ver um link de inscrição, clica lá, você se inscreve para a Masterclass e a gente vai estudar então esses 6 caminhos para controlar a corrupção na nossa Masterclass do dia 23, à luz da opinião de estudiosos, à luz da experiência de vários países. E se você clicar nesse link, eu vou estar mandando para vocês por e-mail, e se você se inscrever no nosso grupo de Telegram, você vai receber por Telegram materiais exclusivos, informações sobre as lives, você vai receber um e-book sobre o mapa do desmonte e do combate à corrupção, que foi a nossa primeira aula da semana passada. Você vai receber também os links das outras lives que não estão disponíveis para o público em geral, mas que vão ficar disponíveis só para quem se inscrever. A live de hoje também não vai ficar pública depois dessa transmissão, mas você pode clicar no link que eu vou transmitir lá pelo canal e você pode chegar nessa live e assistir, revisar, passar para outras pessoas que você acha que tem interesse em conhecer esse conteúdo, para quem seja importante ver esse conteúdo. E nesses dias a gente falou já sobre várias coisas importantes. A gente falou sobre o mapa do desmonte e do combate à corrupção, a gente falou sobre se o Brasil tem ou não jeito, o que você acha? O Brasil tem ou não jeito? A gente falou sobre isso, foi a live da nossa 4ª-feira da semana passada. A gente falou sobre se o problema da corrupção está no brasileiro, e talvez eu tenha mudado a tua visão em relação a isso. Talvez eu tenha colocado informações que dêem aí um curto-circuito, mude um pouco o teu modo de ver essa questão. E na última sexta-feira, a gente falou sobre as 3 razões pelas quais você e cada brasileiro precisa compreender a corrupção brasileira. E uma das 3 razões era justamente que não basta ser indignado, é preciso entender para transformar. O conhecimento é uma ponte, né, da indignação para a transformação. E essas lives não estariam disponíveis, mas várias pessoas pediram, então a gente deixou disponíveis a nossa área restrita lá do YouTube para quem se inscrever para a Masterclass. E mais uma vez, se você gosta desse conteúdo, se você acha importante, curte o vídeo, esse é o modo das redes sociais fazer ele chegar para mais pessoas. E comenta aí no YouTube, manda inclusive algumas perguntas, gente. Hoje eu vou começar a responder 1, 2 ou 3 perguntas sobre o conteúdo da nossa aula lá no fim, tá? Eu estou acompanhando aqui os comentários, tá? E super bacana. Legal, Dalva, é isso aí. A gente precisa entender a corrupção para sabermos cobrar a justiça. Esse é o ponto. Você foi no ponto, Dalva dos Santos Castelar. Certinho. Então, agora vamos começar a analisar as 3 razões que os corruptos têm para não quererem que você aprenda sobre corrupção.
E a primeira razão é que se você ganhar conhecimento e entendimento, você vai desmascarar o teatro que eles fazem. Você vai conseguir separar na política o joio do trigo. Tem muito joio na política se passando por trigo. Muitos políticos fazem teatro. Eles fazem teatro do que eles são contra a corrupção, mas eles não se comprometem com coisas concretas. Preste atenção nisso. Eles não lutam por medidas concretas contra a corrupção. Por exemplo, tem um vídeo do Sérgio Cabral, antigo, lá em que ele critica a corrupção brasileira. Ele fala que é um grande mal. Depois, mais tarde, ele reconheceu na delação premiada que ele desviou 100 milhões de dólares. Ele desviou 100 milhões de dólares, estava falando, pregando contra a corrupção. Num debate eleitoral das eleições de 2014, Aécio Neves criticou duramente a corrupção do governo do PT da época, mas depois ele foi acusado com base em fortes provas e também praticar a corrupção. E eu preciso aqui fazer uma ressalva que eu sempre faço quando menciono esses casos. Essas pessoas que eu mencionei, elas têm o status de inocência até que sejam condenadas e que suas condenações transitem em julgado. A última palavra é sempre da justiça, gente. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é: muitos lobos na política vão tentar se colocar em peles de cordeiros. Agora, quando a população entende sobre corrupção e impunidade dos corruptos, quando a população passa a entender que não basta ser contra a corrupção na palavra, no discurso, mas sim nos atos e nas medidas concretas, tudo muda. Por exemplo, se o político é contra a corrupção de verdade, quem entende sobre corrupção, se você estudou a corrupção, se você estudou a impunidade, você sabe que se o político é contra de verdade a corrupção, ele vai defender e ele vai lutar pela aprovação da PEC da prisão em segunda instância. Ele vai defender e ele vai lutar pela aprovação da PEC do fim do foro privilegiado. Ele vai defender e ele vai lutar pela aprovação das novas medidas contra a corrupção, um trabalho de 70 propostas contra a corrupção desenvolvidos em conjunto pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas, que é um modelo, uma referência de medidas que o Brasil precisa para combater a corrupção. Se o político é de verdade contra a corrupção, ele não fica no discurso. Ele vai ter sido contra a aprovação da PEC 5. Ele vai ter sido contra a lei que desfigurou a lei de improbidade administrativa. E se ele tivesse poder para barrar essa lei, ele teria barrado, teria vetado as mudanças que mataram a lei. Se os políticos estão no executivo, que são contra a corrupção, eles vão além do discurso. Eles vão usar parte do dinheiro imenso que o executivo tem para propaganda para fazer conscientização contra a corrupção. Ele vai usar o marketing, e o governo tem muito dinheiro para marketing, para um pouco desse dinheiro gerar uma cultura de intolerância com a corrupção e com a desonestidade. Ele vai buscar impactar a cultura, ele vai falar disso, mas mais do que falar, ele vai fazer, ele vai ter atitudes, ele vai defender medidas concretas, ele vai se posicionar, ele vai mudar a realidade ao redor, ele vai ter compliance dentro do governo e por aí vai. Quando você entende o que precisa ser mudado contra a corrupção e você vê como certos políticos não lutam por isso, você entende que é da boca para fora. Você entende que tem vários lobos em pele de cordeiro. E vamos voltar à história da caverna, especialmente sobre a política. Muitas pessoas hoje se alimentam de sombras. Elas são acostumadas a ver sombras da caverna, a ver fake news, a ver matérias sensacionalistas, informações distorcidas, multiplicadas nas bolhas, multiplicadas em ambientes em que o fanatismo, o extremismo é cultivado e deixa essas pessoas cegas. Cegas para a verdade, as pessoas ficam prisioneiras na caverna. Elas acham que aquelas sombras que elas veem é real. Muitos não buscam ter um conhecimento mais profundo, crítico, um conhecimento racional, com base em evidências sobre a política e sobre a corrupção e sobre a real posição dos políticos sobre a corrupção. A preguiça intelectual, o fanatismo, o extremismo condenam muitas pessoas a viverem acorrentados ao seu falso conhecimento. A segunda razão para os políticos corruptos não quererem que você aprenda sobre corrupção é porque assim eles manipulam o seu voto. Assim eles conseguem manter e perpetuar o seu poder. A gente viu isso na última aula da sexta-feira. O que a gente viu na última aula? Uma das pontos que a gente abordou na última aula é que parte do dinheiro desviado pela corrupção é investido em campanhas milionárias, turbinadas por propinas, que fazem qualquer candidato parecer um anjo. E aí o que acontece? Dinheiro investido em campanha, dinheiro inclusive de corrupção, alavanca o alcance e a permanência no poder pelos corruptos. Uma vez alcançando ou permanecendo no poder, eles desviam mais dinheiro, injetam mais dinheiro em campanha, alavancam mais uma vez o alcance ou a permanência no poder pelos corruptos, e tem pesquisadores de ciência política que mostram que quantidade de dinheiro investido numa campanha se correlaciona, em geral, na maior parte das campanhas, ao número de votos recebidos. Existe uma correlação em grande parte das campanhas. Um dos estudos, por exemplo, é do cientista político Jairo Nicolau. São evidências que mostram que políticos corruptos tendem a perpetuar o sistema corrupto por meio desse círculo vicioso que se forma. Então o sistema corrupto se perpetua. Os corruptos controlam e perpetuam o seu poder.
E a terceira razão, gente, a terceira razão pela qual os corruptos não querem que você entenda de corrupção, a terceira razão que eles têm para não quererem que você entenda sobre corrupção é porque, se você entender, você não vai só entender, mas você vai lutar para mudar isso. Na sexta-feira nós vamos falar, na próxima sexta, sobre como fazer parte da luta contra a corrupção. Eu não quero aqui ficar dando spoiler, viu, da aula de sexta. Não perca a aula de sexta, ela é bacaníssima. Várias pessoas me perguntaram e disseram, Milton, o que eu posso fazer? Assiste a aula de sexta vai trazer medidas concretas, informações muito bacanas. Mas quando você entende sobre corrupção, você entende que ela não é imutável. Você entende que a gente não está condenado a ser o país da corrupção. Você entende que muitos países conseguiram vencer a grande corrupção. Que a gente não está condenado a ser o país da impunidade. Você entende que o que precisa mudar no sistema de justiça são regras para que a gente vença a impunidade sistêmica. E você passa a se envolver e a lutar por essa mudança. Se você entende que a corrupção tem um aspecto cultural, você vai se envolver, por exemplo, para gerar uma cultura de intolerância na corrupção, em projetos como o projeto Na Moral, a gente vai falar dele na sexta. Se você entende que a luz do sol, a transparência é um excelente remédio contra a corrupção, você passa a apoiar o trabalho de controle de contas públicas que o Observatório Social faz. Se você entende que o único modo de mudar essa realidade é mudar as leis, e se você entende que para ter boas leis é preciso ter parlamentares, congressistas, você precisa de parlamentares e congressistas comprometidos com essa mudança, comprometidos com essa mudança de leis, então você passa a lutar por uma campanha de voto consciente, como a campanha Unidos contra a Corrupção. Ou você pode ainda decidir entrar no campo da política partidária, isso é legítimo, isso não é necessário, mas isso é bom também. A gente precisa de boa gente na política. Ou ainda, você vai espalhar conhecimento, informação, você vai promover articulações na sociedade civil, você vai ser um ativista da causa, porque a cidadania, o ativismo, o trabalho pelo próximo, a solidariedade são contagiosos. São contagiantes e contagiosos. Esse é o bom contágio, né? Não é o ruim contágio. Você vai formar, meu amigo, grupos de discussão, grupos de participação política, ou talvez ainda você vai conseguir formar uma coalizão de entidades da sociedade civil por boas causas sociais, incluindo a causa anticorrupção. Isso existe em algumas cidades, eu vou mencionar na sexta-feira também. Mas agora já chega, gente, porque eu não quero mais ficar dando spoiler da aula da sexta-feira. Então a gente viu hoje 3 razões que os políticos corruptos têm para não quererem que você aprenda sobre corrupção. Quais que são elas mesmo? Você gravou aí? Eu vou revisar rapidinho. Mas antes disso, gente, se você acha esse conteúdo relevante, se você quer que ele chegue a mais pessoas, curte o vídeo aí, marca alguém aí no YouTube, marca alguém aí no Facebook, marca no Instagram. É assim que as plataformas, as redes sociais sabem que algo é legal e entregam para mais gente. Não deixe de se inscrever na nossa Masterclass ainda do dia 23 sobre os 6 caminhos para controlar a corrupção. O link está no topo da descrição do vídeo. Então, quais que são mesmo as 3 razões que os políticos corruptos têm para não quererem que você aprenda sobre corrupção? Primeiro, porque fica mais fácil para eles te enganarem. Eles usam o discurso contra a corrupção de modo populista, como se fossem grandes combatentes da corrupção, gente. Mas na hora da mão na massa, da hora de colocar em prática, eles traem a causa. A gente viu exemplos de políticos pegos a Lava Jato que falavam contra a corrupção, mas quando a gente entende, a gente quer ver como que eles votaram, quais foram as políticas públicas que eles fizeram, como que eles implementaram. E aí a gente vê que na prática, na verdade, eles não são anticorrupção, na verdade eles são pró-corrupção. Eles destroem o combate à corrupção. A informação, o conhecimento ajudam a gente a sair da caverna onde a gente vê sombras, imagens distorcidas, fake news, discursos polarizados em bolhas, e a gente vai para fora da caverna para ver a realidade debaixo da luz do sol. Em segundo lugar, os políticos corruptos, eles não querem que você aprenda sobre corrupção, porque assim eles podem manipular o seu voto e manter e perpetuar o seu poder. Eles conseguem investir o dinheiro público desviado nas suas campanhas e multiplicar os seus votos. E em terceiro lugar, os políticos corruptos não querem que você entenda de corrupção, porque se você entender, você não vai só entender. Você vai ver que a corrupção dói. A corrupção dói na saúde, com mortes, dói na educação, com desigualdade, pobreza, com desigualdade e oportunidade. Ela dói nas estradas, com mortes. Ela dói no custo Brasil, nas empresas, na oportunidade e na prosperidade do nosso país. Ela dói no nosso subdesenvolvimento. Se você entender a corrupção, se você entender que existe um caminho, você vai lutar para mudar isso. Porque lutar pelo nosso país é lutar pelas pessoas que a gente mais ama. Você vai ter armas para transformar essa realidade. Conhecimento é poder.
E o seu poder diminui o poder dos corruptos. Na próxima aula, gente, a gente vai ver quais são os 5 erros que as pessoas mais cometem ao falar e discutir sobre corrupção. O que você acha que são os 5 erros? Qual você acha que é o erro principal que as pessoas mais cometem ao falar e discutir sobre corrupção? O que você acha? Esse é o assunto que a gente vai falar amanhã. Eu quero que você não cometa mais esses erros. Eu quero que você se sinta seguro para falar sobre corrupção e política no próximo Natal com a família, lá ao redor da mesa de Natal. Eu quero que você se sinta seguro para falar sobre corrupção nas rodas de conversa de trabalho, na sua igreja, no seu clube, aonde for. Eu quero que você se sinta respeitado pelo seu conhecimento e pela sua atitude na área anticorrupção. Não perca a nossa live de amanhã. Eu quero que, dentro da nossa jornada, o conhecimento fortaleça você e fortaleça para a gente transformar o nosso país. Eu vou esperar você amanhã, na terça-feira, para a gente conversar sobre isso. E lembre que a nossa primeira live está lá online, mas as outras só vão ser disponibilizadas depois via link para quem se inscrever, viu? Então faça um esforço para ficar com a gente. Se você gostou do conteúdo, acha relevante, não esquece de curtir o vídeo. As redes sociais vão entregar para mais gente. Não esqueçam também que o que a gente aprendeu aqui é a base para a nossa Masterclass. Essa Masterclass vai acontecer no dia 23 de novembro, 20 horas. Marca aí. Vai ser sobre os 6 modos de controlar a corrupção num país, à luz da opinião de estudiosos, à luz da experiência internacional. Clica no link que está na descrição da live para se inscrever. E eu aguardo vocês. E quero agradecer mais uma vez por essa jornada, por essa caminhada hoje. Eu vou ficar ainda com vocês aqui lendo e respondendo algumas questões que o pessoal apresentou nos comentários no YouTube, tá? Eu estou transmitindo via Facebook aqui pelo celular, a gente está transmitindo via Instagram, mas o principal canal aqui é o YouTube, é o que eu estou acompanhando aqui nos comentários. Então entra lá no YouTube, faz uma questão. O pessoal da minha equipe aqui está mandando algumas questões aqui e a gente vai estar conversando sobre essas questões, respondendo sobre essas questões. Bacana, pessoal, bacana. Tony Amorim, isso aí, precisa ensinar anticorrupção nas escolas mesmo, viu? É isso aí, pessoal. Maurício, perfeito. A gente falou sobre a lei de Gerson, Maurício Zemlicas. A gente falou sobre a lei de Gerson no dia em que a gente falou sobre se o Brasil tem jeito e sobre se o problema da corrupção está no brasileiro. Olha lá, foi bem bacana. É isso aí, concordo com você. Legal, José Barros, bacana, estamos juntos, viu? Super legal. Disse Maria Hensel, se é uma questão de educação, educação ajuda, sim. A gente falou isso no dia sobre se o problema da corrupção está no brasileiro, mas mais importante até do que educação é a gente reformar as condições que facilitam e estimulam a corrupção nas classes políticas e na classe econômica lá em cima, no topo, a gente conversou sobre isso. Se inscreve, dá uma revisada nessa live em que a gente falou sobre isso, viu, pessoal? Legal, Nina Lima, obrigado, viu? Estamos juntos. Cara, como a gente precisa de oração, Ana Carelli, a gente precisa orar pelo país, precisa orar pelas autoridades, esse é um mandamento bíblico, precisa orar por transformação e mais do que orar, a gente precisa agir. Lembra lá de Neemias? Orou, fez a sua parte, né? Buscou a Deus e agiu. E ajudou a construir muros, né? Com espada numa mão, com pedras nas outras, e ajudou a mudar a realidade daquele povo naquela época. Bacana, pessoal. Vamos ver agora algumas das questões também que vocês trouxeram para responder antes de acabar a nossa live. Uma das perguntas aqui, ó. Pergunta do mestre Turete, tá? As decisões do STF que vêm enfraquecendo o combate à corrupção são uma parte do nosso grande problema atual. Porém, não é apenas o STF. Temos todo um sistema que está comprometido em acabar com tudo que foi feito na Lava Jato. É verdade isso, mestre Turete. Existe um sistema reagindo contra a Lava Jato. Isso aconteceu na Itália, isso está acontecendo no Brasil. A gente vê um Congresso Nacional acabando com a lei de improbidade, aconteceu recentemente. A gente vê decisões do Supremo que são graves retrocessos na luta contra a corrupção. A gente precisa, claro, respeitar as instituições, mas as críticas são para aperfeiçoá-las. A gente precisa realmente aperfeiçoar a STF, aperfeiçoar o Congresso Nacional, e isso só vai acontecer pelo nosso envolvimento. O Felipe aqui perguntando se a muqueca estava boa. Rapaz, muqueca capixaba estava boa demais. Eu estava no Espírito Santo, estava em Vitória, e experimentei, foi a minha terceira ou quarta viagem para Vitória, as outras foram muito corridas, não consegui comer a muqueca capixaba, fiquei de reunião em reunião, difundindo a causa anticorrupção, mas nessa eu comi, gente, que muqueca gostosa, viu? Se for a Vitória, Espírito Santo, não deixe de experimentar. Legal. A Lúcia Sena perguntando como combater a corrupção com o Congresso Nacional lotado de bandidos. Gente, tem gente honesta no Congresso Nacional e tem gente corrupta no Congresso Nacional. E realmente, se a gente não colocar uma maioria de pessoas comprometidas com a mudança, comprometidas com a causa anticorrupção, é muito difícil mudar essa realidade.
Por isso que existem campanhas boas de voto consciente. Eu vou falar um pouco sobre isso na sexta-feira. Lúcia Sena, não perde a nossa live, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Participa lá. Eu acho que eu vou trazer informações que podem agregar para responder essa questão, tá? Legal. A Eliane Chaves Nani pergunta como reverter a situação para botar novamente na cadeia os corruptos que estavam presos, mas que o STF soltou. Eliane, a gente não vai ter justiça sem voltar à prisão em segunda instância. Não existe país no mundo em que a prisão aconteça depois de 4 instâncias. Não existe país no mundo em que tenha infinitos recursos como o Brasil. É feito para não funcionar. Nos Estados Unidos, a prisão acontece depois da primeira instância, em geral, e tem duas instâncias só para revisar as decisões. São 100 casos só que chegam à terceira, ao Suprema Corte nos Estados Unidos, então é praticamente zero do número de casos. E mesmo tendo 2 instâncias, a segunda instância revisa só uma parte das questões decididas na primeira instância. Aqui a gente tem uma revisão completa na segunda instância, a gente tem 4 instâncias, infinitos recursos, casos que não acabam nunca. Sem a prisão em segunda instância, a gente jamais vai ter a solução para esse problema. Aliás, eu vou fazer uma live fora do nosso cronograma aqui nessa semana com o senador Lazier. Você pode ir lá, curtir a página dele se você quiser acompanhar essa live sobre a prisão em segunda instância, que é também essencial, é muito importante, viu? Legal, pessoal. Pessoal, são várias questões legais, várias questões importantes, mas eu não quero segurar aqui vocês mais tempo, a gente já ficou meia hora, eu quero fazer lives pocket, eu vou responder mais umas 2, 3, mas eu estou vendo aqui muitas questões importantes, viu? Legal. O Divino Andrade perguntou também, na mesma linha de uma pergunta anterior aqui, como tirar o Brasil das mãos dos corruptos se eles se alinham e se fortalecem. Dá uma acompanhada na live de sexta, a gente vai falar um pouco sobre isso. Legal. A Giovana perguntando o que você acha do papel da CGU na conscientização do combate à corrupção. A CGU tem importantes papéis, inclusive na conscientização, mas ela tem um papel muito forte de controle do desvio do dinheiro público. Ela faz um trabalho belíssimo, sou admirador do trabalho técnico feito pelos auditores da Controladoria Geral da União. Eles analisam contas públicas, eles sorteiam municípios, e onde eles vão, gente? Onde eles vão, eles acham. Para usar aí, parafraseando o ministro Barroso, onde destampa, qual for a panela de um município que eles estampam, eles acham coisa errada. E adivinha onde que eles mais acham desvio de recursos? Na saúde e na educação, onde a gente mais precisa que o dinheiro chegue lá na ponta, né? Saúde e educação, nas maiores dores do brasileiro, onde eles mais encontram desvio de dinheiro público. A CGU, então, tem um papel essencial, eles também desenvolvem políticas anticorrupção e modelos anticorrupção para empresas, eles atuam na mudança de cultura empresarial, agora a gente precisava, eu acho mais, a gente precisava imitar um pouco Hong Kong e ter campanhas de marketing de massa contra a corrupção. Isso é algo que o Poder Executivo, o presidente, os ministérios, o governo do Estado, os municípios podem fazer. Vocês lembram que sei lá, algumas décadas ninguém usava cinto de segurança no Brasil? Aí teve uma campanha muito forte de conscientização sobre o uso do cinto de segurança, teve multa para quem não usava cinto de segurança, e a gente conseguiu mudar essa cultura. A gente consegue sim mudar a cultura, mas por isso é vontade política. É preciso que os governantes, especialmente os do executivo, façam campanhas de marketing de massa contra a corrupção, e é preciso que se aprovem mudanças estruturais que mudem os sistemas de incentivos e desincentivos, que hoje favorece a prática de corrupção, para que passe a desfavorecer. E onde devem acontecer essas mudanças, especialmente, são no Congresso Nacional. E quanto ao Supremo, a gente precisa de umas mudanças muito fortes lá. Agora, toda a decisão do Supremo pode, em última análise, ser mudada, aí, em geral, quase todas, não todas, mas em geral podem ser mudadas pelo Congresso Nacional. Se tiver um Congresso Nacional bem alinhado com a causa anticorrupção, a gente consegue mudar muita coisa no Brasil. E o combate à corrupção poderia ser política pública? Pergunta a Ellen Torres. O que é uma política pública? Política pública são medidas, ações, programas, leis que vêm para tratar de um problema social. E a corrupção é um problema social, Ellen Torres? Com certeza. Então você precisa de políticas públicas para tratar desse problema social. E políticas públicas é bom que elas tenham por base evidência. Então a gente precisa estudar o problema da corrupção para a gente ter as melhores soluções, as melhores políticas públicas para resolver esse problema. Gente, quanta pergunta boa! A pergunta segue aqui, várias perguntas, a gente não vai ter tempo de abordar todas. O que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar algumas delas e levar o conteúdo de algumas delas para as nossas futuras aulas, viu? Para as futuras lives. Legal, viu? O Thiago Kodama, qual ponto mais piorou na nova lei de improbidade? Thiago, tem vários pontos. O pessoal destacou muito a questão da mudança de passar a se exigir dolo e de um jeito muito peculiar
como algo muito negativo, mas esse não, tá de longe, não é a pior mudança, de longe não é a pior mudança. Teve outras coisas muito piores. Eles mudaram, por exemplo, o sistema de prescrição de um modo que todos os grandes casos de corrupção política na área de improbidade vão prescrever. Para você ter ideia, Thiago, todos os casos da Lava Jato prescreveram. Todas as nossas ações lá buscando recuperar dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de reais, todas as ações prescreveram com uma canetada do Congresso Nacional que esvaziou as leis de improbidade administrativa. E ainda eles limitaram o tempo para você investigar a 2 anos. Gente, só para você pedir uma rogatória, fazer um pedido de cooperação, um pedido direto, de cooperação ativa, de cooperação internacional, uma cooperação direta, ou quando você faz cooperação direta ou rogatória, para vir a resposta do exterior, uma resposta da Suíça, onde o pessoal movimenta muito dinheiro de corrupção, ou movimentava até recentemente, pelo menos, para vir a resposta demora 1 ano. E aí, o dinheiro movimenta de uma conta para outra e você precisa fazer outros rastreamentos em sequência, porque os corruptos eles vão movimentando de um país para o outro, de uma conta para outra. Então, para você rastrear de uma conta demora 1 ano, aí você vai para a segunda conta demora mais 1 ano. Pronto, acabou o tempo de investigação, você não consegue nem rastrear e acabou o tempo de investigação e você não pode mais investigar a improbidade administrativa pela atual lei. Então, a mudança foi para esvaziar mesmo, acabou esvaziando a lei de improbidade, acabaram com um dos principais instrumentos de combate à corrupção. E essa foi uma das grandes frustrações que me motivou a sair do Ministério Público. Por quê? Porque a gente vê o pessoal desmontando todo o trabalho que a gente fez ontem, na arena política. Então, o combate à corrupção precisa ser levado para a arena política. Se a gente quer a mudança, isso precisa ir para a arena política. Sem isso, vai acontecer o que aconteceu na Itália. Vão seguir desmontando o futuro do combate à corrupção e o passado, o que já foi feito, né? E vão impedir que novas lava-jatos venham a acontecer. Legal, bacana. Cara, Alessandro Lepper, super bacana a sua pergunta, gente. Eu não vou ter tempo mais para responder outras questões. Viajei com a minha esposa para o Espírito Santo, tava sem as crianças, tava com a minha esposa só lá, fui para um encontro cristão. Então, foi um tempo muito gostoso, mas voltei, tô morrendo de saudades das crianças, a gente pegou elas agora à noite, em breve elas vão dormir. E família é essencial, né? Família é prioridade, família é um núcleo da nossa vida, tem que ser. Então eu vou hoje deixar vocês, mas amanhã a gente estará junto novamente para conversar sobre isso. Fiquem atentos no horário da nossa live que eu vou divulgar nas nossas redes sociais ao longo do dia. A gente vai ver como que foi hoje, se mais gente ou menos gente pôde participar hoje das lives para a gente estabelecer o horário a partir de amanhã, tá? Então fica atento lá nas redes sociais. A gente vai falar sobre o horário das lives nas redes sociais e amanhã, ou às 7h30 ou 8h30, provavelmente a gente vai estar junto de novo para conversar sobre os 5 principais erros que as pessoas cometem ao falar sobre corrupção, para que você não cometa esses erros. Os outros podem cometer, mas você não vai cometer, né? Meus caros, mais uma vez, obrigado demais estar com vocês, viu? Edizel, Visa, é uma grande luta, é isso mesmo, tem muito dinheiro rodando, e rodando para fazer marketing a favor, inclusive, de políticos corruptos, então é uma grande luta. Gemaga, parabéns, obrigado, viu? Legal. Tuelo, a gente vai conversar sobre isso, essa tua questão é super relevante, como aprovar reformas se existem muitos políticos corruptos no Congresso. Não perde a live de sexta, tá? Legal, Mauro, conhecimento, é isso aí, a gente precisa de conhecimento, né? Vamos não só sair da caverna, mas vamos levar outras pessoas para fora da caverna, usando a alegoria, o mito da caverna de Platão que a gente estudou hoje. Obrigado, Ramsey, bom descanso para vocês também, viu? E bem-aventurados, André Chagas, os que têm fome e sede de justiça. Que a gente possa terminar dizendo que o Brasil não é um país de corruptos e de corruptas, né? Mas sim um país de brasileiros e brasileiras que têm fome e sede de justiça e que vão alcançá-la com perseverança, com fé, com oração, com ação, com conhecimento, muito para além da nossa indignação, que também é importante. Meus caros, grande beijo, um grande abraço e até amanhã.